Olá, eu sou Guilherme Guimarães, proprietário da Hawks Repair, oficina mecânica localizada no bairro da Moca, aqui na cidade de São Paulo, mais precisamente na Rua Madre de Deus, 1284. Hoje eu fui convidado para falar dessa S10 versão Z71 motor 2.8 turbo diesel. Vamos conferir? Agora vamos falar um pouco do cofre do motor. Aqui eu vou passar a minha impressão tanto como usuário do carro como mecânico. Como usuário do carro, eu tenho acesso fácil às verificações diárias, como fluido de arrefecimento, dar uma olhada no fluido de freio, a vareta para eu poder acessar o nível de óleo do motor, além da água do para-brisa. Para nós mecânicos, o que nós temos aqui? Uma boa disposição dos componentes de filtro de ar, o filtro de óleo, que neste caso ele é refil, então a gente precisa de uma ferramenta especial para sacar esse alojamento do filtro de óleo, colocar e usar o torquímetro, tem até especificado na tampa, legal? Acesso também à parte de ar-condicionado, tanto de alta pressão quanto de baixa pressão. Então é um motor já consagrado, que a GM já vem usando há algum tempo, lógico, com as suas evoluções. E agora eu vou tirar a capa aqui de cobertura do motor. E aqui a gente tem o sistema de common rail, acesso aos bicos injetores e a demais componentes para a gente poder analisar e, caso seja necessário, fazer um diagnóstico tanto de bicos, quanto de turbo, quanto da própria EGR. Dando sequência ainda aqui no compartimento do motor, agora sem a capa, a gente pode ver a parte elétrica, algumas tubulações, e aí fica a pergunta, como é que o reparador vai trabalhar nesses carros sem informação? Não tem como. Nós, oficinas independentes e multimarcas, o que nós temos costume de trabalhar? Contratar mensalmente uma enciclopédia automotiva. O que essa enciclopédia automotiva vai fazer? Ela vai consolidar todas as informações do carro no seu banco de dados e a gente vai acessar à medida que for necessário. Tanto para pegar torque, tanto para pegar especificação de peça, como parte do sistema elétrico. E dando sequência a isso, eu não falei na parte dos filtros sobre o filtro de combustível, porque esse aqui fica embaixo do carro, num local bem específico. Vamos conferir agora a parte de baixo do veículo. Agora, com o veículo já no elevador, vamos falar um pouco da manutenção preventiva e um pouco de manutenção corretiva quando for necessário. Esse motor aqui é o Duramax segunda geração. Então ele tem um sistema de alimentação mais evoluído, com um common rail mais específico e melhor para o carro. Porém, para a saúde vital do funcionamento desse motor, se faz necessário a troca do filtro de combustível. São esses dois elementos aqui no meu lado esquerdo, ele é de fácil acesso. Qual que é a recomendação que eu, proprietário de oficina, deixo? Tanto para você, colega da graxa, quanto o usuário do veículo, no manual existe um período de troca desse filtro, mas às vezes esse carro está num centro como São Paulo ou dedicado ao agro, que às vezes você não tem acesso àquele diesel de qualidade. Antecipe a troca deste componente. O prejuízo que você pode ter por um diesel de má qualidade ou um filtro contaminado, com certeza vai pagar inúmeras trocas desse filtro de combustível. Falando um pouco mais da parte mecânica desse motor, ele ainda é por correia dentada, mas é uma correia dentada já banhada a óleo. Então, como foi mostrado na parte do compartimento do motor, nunca coloque um óleo com especificação diferente do recomendado. Lembrando, hoje em dia o importante, além da viscosidade, é a norma do óleo que é usado nesse carro. Nesse caso aqui é o Dexon 2. Dando sequência a uma inspeção visual do veículo quando ele chega na sua oficina. Aqui já está sem o protetor de cárter, então a gente tem acesso aqui ao bujão de drenagem do óleo do motor, mas o que eu queria passar para os colegas? Fazer a inspeção da parte elétrica do carro, afinal é um carro dedicado para o uso severo, para o uso fora de estrada. E aqui nós temos componentes elétricos e eletrônicos que, quer queira ou não, estão expostos aos intempéries, barro, água, mas eles têm o seu grau de proteção. Se você fizer uma boa inspeção, diagnosticar um corte num fio ou um mau isolamento
em algum conector, você antecipa essa manutenção, ela vai ser preventiva e sempre. A preventiva é muito mais barata que a corretiva. Então, os pontos para se inspecionar principalmente é o motor da caixa elétrica, tá? E é o acionamento aqui na caixa de transferência. Beleza? Então, vamos falar agora um pouco da parte de suspensão e freios. O freio já é um sistema consagrado, robusto, adequado para o carro. Só de exemplo, nós atendemos uma S10 2013 aqui na oficina, já está com seus 360 mil quilômetros e usado por uma construtora. Então vamos falar que toda vez que ela veio aqui, ela estava carregada com no mínimo 500 quilos. Mas o que eu quero dizer? O carro hoje continua íntegro e rodando, mas todas as manutenções foram feitas. E o legal desse carro é o seguinte, toda versão que tem chassi e esse tipo de bandeja, já sai de fábrica com parafuso específico para você poder fazer o ajuste de cambagem. Então esse carro, quando você levar no alinhamento, sim, ele permite o ajuste de cambagem já no próprio projeto do veículo. Então aqui a gente tem a parte de suspensão robusta, braço de direção robusto, freio robusto e o diferencial dianteiro que é compatível com o tamanho do carro, né? Alguns carros a gente faz avaliação aqui e a gente vê que tem um 4x4 que não é raiz, se assim a gente pode dizer, né? É um 4x4 mais light. Esse aqui não, ele é específico para o trabalho severo no agronegócio, na sua construtora, na sua fazenda ou no seu final de semana. Quando a gente grava um vídeo sobre um carro 4x4, a gente não tem noção de onde esse vídeo vai ser assistido, quem que vai assistir, se é um usuário, se é uma pessoa que nunca teve um carro 4x4. Então, para título de curiosidade, é esse componente aqui, ó, é a caixa de transferência. É ela quem vai fazer vai transmitir o movimento da transmissão do veículo, além do eixo traseiro para o eixo dianteiro. Então, o 4x4 é acionado para este componente. Eu sou usuário de picape já há muitos anos. E o que eu posso dizer sobre picapes e sobre esse sistema de suspensão traseira, do diferencial e do freio? Todas elas usam, a maioria, vamos chamar assim, usa o sistema de tambor. Ele é muito robusto e ele atende à necessidade do carro, inclusive já com o ABS. A parte de suspensão, ainda tem muito aquele ditado, caminhonete pula, caminhonete sai de traseira. Quem comenta sobre isso, talvez não tenha experiência nessas caminhonetes mais novas, já com esse disposição dos amortecedores invertidos, que faz com que o carro seja muito mais confortável e muito mais seguro. Porém, uma coisa eu preciso falar, a parte traseira da suspensão de todas as caminhonetes tem um pouco mais de barulho do que um sedã, do que uma SUV. Afinal, estamos falando de um eixo cardan, olha o tamanho desse componente, e também de feixes de mola. Esses componentes sim, geram um ruído, mas eu te garanto, não vai te incomodar com o som ligado ou com o som desligado. Você vai ter o conforto que você busca num carro deste porte. Aqui na Hawks Repair, um dos itens obrigatórios no checklist de entrada é a verificação do step do veículo. Por quê? Porque infelizmente hoje no nosso país ainda a gente tem muito índice de furto do step. E a montadora, quando ela disponibiliza o carro ao mercado, ela não disponibiliza com nenhum sistema antifurto. Mas não se preocupe, é só uma recomendação minha para vocês, usuários de veículos que têm o sistema de step externo ao veículo. Assim que adquirir o carro, procure uma empresa especializada que eles vão ter um dispositivo para colocar aqui. Não precisa mais usar aquela corrente feia, que quando você vai precisar usar, o cadeado vai estar travado. Hoje tem sistemas bonitos, robustos, com preço acessível, que vai cumprir a função de proteger o seu step. Mas não deixe de protegê-lo. E aproveitando para finalizar essa entrada aqui na parte de baixo do veículo, anteriormente eu falei um pouco sobre o conforto e talvez o ruído. Vamos fazer um teste de rodagem agora, onde vocês vão perceber que o ruído não entra dentro do habitáculo devido ao isolamento acústico do veículo. Bora lá? Fala galera, então agora eu estou a bordo aqui da S10, dando uma volta aqui pelas ruas de São Paulo. Vou passar um pouquinho para vocês aí da impressão de motor e câmbio principalmente, né? Nesse início do vídeo. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um motor e um câmbio muito bem escalonado. No trânsito aqui eu ainda não consegui usar todas as marchas, mas percebe-se que sobra motor para o veículo, o torque é muito gostoso,
O som do motor dentro do habitáculo é baixo, lógico, é um veículo a diesel, então vai ter aquele ruído característico, mas a relação câmbio-motor está muito bem escalonado, bem confortável, e o câmbio de 8 marchas faz uma troca bem suave, você acaba nem percebendo que essa troca está ocorrendo, é muito suave mesmo. A GM está de parabéns aí nesse conjunto. Tudo que anda tem que parar, e agora eu vou falar um pouquinho do freio para vocês. Na parte anterior do vídeo eu comentei do tamanho das pinças de freio bem adequada para o veículo na dianteira, e na parte traseira a tambor. Mas o tambor ele vai muito bem nesse tipo de veículo, tá? Então a resposta do pedal é adequada ao porte do carro. Na verdade, como ele é projetado para carga, nesse momento até sobra freio. Você precisa até tomar um pouquinho de cuidado, porque a desaceleração ela é bem rápida. Então, vamos dizer que, no meu ponto de vista, o freio desse carro aqui está super aprovado e adequado e confortável. E por mais que o carro seja grande, desse porte, a pressão que você exerce no pedal de freio, ela é bem sensível, né? Ela é bem confortável, então ele vai atender a todos os públicos, masculino, feminino e afins. Já falamos do motor, do câmbio, do freio. Agora vamos falar um pouquinho especificamente da parte de condução, né? Da parte de direção e suspensão. Comentei há pouco sobre a suspensão traseira, o posicionamento dos amortecedores, que vão trazer um conforto. Mas não deixa de ser um carro alto. O carro alto, ele vai te proporcionar uma visão do trânsito muito maior, muito legal. Quem não teve essa oportunidade de dirigir um carro alto no trânsito, vale a pena ter essa experiência, porque você vê o trânsito longe, então é muito melhor para a sua segurança, para fazer manobra. E especificamente, e falando sobre o carro, ele é muito gostoso, muito firme. Lógico, sem carga vai pular um pouco, mas nada que uma semana com o carro você vá se acostumar. A direção, como mostrado nas partes anteriores desse vídeo, ela é elétrica. Então ela tem um controle de torque e sempre vai te proporcionar um conforto muito grande. Ela não vai ficar pesada em nenhum momento, nem no trânsito pesado, nem em uma parte de manobra. Enquanto eu aproveito um pouco mais da S10 nesse test drive aqui pelas ruas de São Paulo, fiquem agora com a ficha técnica do veículo. Motor Duramax CTDI 2.8, turbo diesel, potência de 200 cavalos e velocidade máxima de 180 km por hora. Tempo de resposta de 0 a 100 km por hora é de 10,1 segundos. E o consumo médio no trecho urbano fica em 8,7 km por litro. Já na estrada é de 11,1 km por litro. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Algumas informações na descrição e até a próxima. Valeu, obrigado!